Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12. Eclésia, o sonho de Deus, ou igreja, o sonho de Deus. Quantos estão crescendo em revelação com essas ministrações? Amém. Eu creio que vai gerar mais consistência naquilo que você faz. Amém. Eclésia, o sonho de Deus. Vamos ler novamente o texto aqui que nós estamos usando para essas ministrações. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu explicar aqui algo para você. Os irmãos devem ter por hábito trazer a Bíblia, amém? Ou ligar a Bíblia, né? No meu, a Bíblia está aqui. É importante você acompanhar a leitura, porque quando você abre na sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, abrir ou ligar. Deixa eu falar para os irmãos, realmente eu tenho essa percepção clara. Nossa igreja precisa amadurecer. Para nós amadurecermos, precisamos amar a palavra. O que amadurece um cristão é ser cheio da palavra. Então você tem que ter gosto para ter acesso à palavra. Então, eu estou lendo aqui, se você está lendo junto, você está tendo um tipo de captação daquilo que está sendo falado. E aí você está tendo familiaridade com a Bíblia. Ok? Isso é muito bom. Até a Bíblia de papel, muitas vezes, até se torna melhor para alguns irmãos que querem aprender, se familiarizar bem com a Bíblia, marcar os textos, anotações e etc. Então, nós precisamos, isso aqui deve ser um encargo nosso, ser alguém que entende da Bíblia, que tem encargo pela Bíblia. Amém? Devemos avançar nisso em nome de Jesus. Você tem que ser cheio da palavra. Um crente cheio da palavra é um crente forte. Forte. Amém? Acho que eu estou por aqui, mas vamos lá. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que um só membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Amém? Pai, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, ó Deus. Abre o nosso entendimento espiritual.
Em nome de Jesus. Ora, irmão, para Deus falar com você. Amém? Deus já falou comigo, agora eu preciso falar com você. Ora, peço para Deus abrir os olhos do teu coração, para que haja não só conhecimento mental, mas conhecimento espiritual, revelação que traga transformação na sua vida. Ore por isso agora. Peça a Deus, fala comigo. Abre o meu entendimento, renova a minha mente, Senhor. Toca no meu espírito. Ó Pai, nós pedimos a Deus, fala conosco, Senhor. Dá-nos espírito, sabedoria e de revelação. Senhor, abre o entendimento espiritual da tua igreja, Senhor. Que todos possam ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus, ó Pai. Todos possam ser conformados na sua imagem. Em nome de Jesus nós oramos, repreendemos, Senhor, toda distração, Senhor. Todo pensamento, Senhor, mente passiva, Senhor. Pensamento distraído, Senhor. Nós declaramos todos, ó Pai, focados na tua palavra e amando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu falo para você, deixa eu repetir isso aqui. Você tem que se acostumar a ler a Bíblia. Você tem que se acostumar a ouvir canções. Você tem que se acostumar, em todo momento, estar tendo um relacionamento com Deus, através da palavra, através do louvor. Amém? Através de ler a palavra, através de ouvir uma palavra. Isso é muito gostoso. Eu normalmente escrevo nos grupos que eu tenho acesso, né? Os irmãos sempre estão recebendo alguma coisinha minha, amém? Quem tem algum grupo que eu mando alguma coisa para você de vez em quando? Ok. Eu peço para mandar para células algumas coisas também. Sempre estou gravando, eu sempre estou buscando edificar os irmãos. Agora eu escrevo algumas reflexões, de vez em quando, curtinhas, assim, que Deus fala comigo. Agora eu pergunto, aí eu até cobrei dos irmãos lá nos grupos que eu tenho acesso, eu falei, e os irmãos não escrevem nada, Deus não está falando nada, o que está acontecendo? E é por isso que muitas pessoas chegam, né, de um culto para o outro assim, recebem aqui alguma coisa, mas passa a semana inteira tão distraído, tão desapercebido da palavra, né, da vida no Espírito, das coisas do Senhor, que você, assim, não tem uma consistência naquilo que você faz. Então, você precisa ser um cristão que ama a palavra, que estuda a palavra, que lê a palavra, que pergunta sobre a palavra, que tem uma mente que entende a palavra, né? Ontem na internet até não consegui me conter. Tinha no Facebook lá, caiu na minha tela lá, alguém que é meu amigo, né? Que eu tenho amigo de tudo que eu der tipo lá, que eu nunca vi na frente. Eu acho que nunca vou ver. Mas amém. Está lá, né? A minha esposa fala que eu adiciono qualquer um que aparece lá. Eu solicitou, irmão, o cara está solicitando ser meu amigo. De vez em quando ela pega o meu Facebook e ela tira alguns. Claro que eu começar a ver aparecer foto indevida, aí alguns eu tenho que tirar, palavrões, aí a gente tem que acabar removendo, né? Mas apareceu lá um grupo de escola de pregadores. E aí tinha uma mensagem de um pregador muito famoso, e aí 5 minutos, um trecho da mensagem, eu falei, vou ouvir essa mensagem, né? Irmãos, a mensagem assim, terrível mensagem, muito ruim a mensagem, extremamente anti-Novo Testamento, uma pessoa muito famosa, não é da vinha, tá? Se fosse a gente já tinha como resolver. E aí eu fui ver os comentários dessa mensagem, né? E a pessoa pregando mais ou menos assim, né? Falando que isso aqui é o altar, e o pastor é o sacerdote, e se você traz para o altar algo que é desprezível, aí usa o texto de Malaquias, né? Que diz, se eu sou teu Senhor, onde está a minha honra? E quando você traz animal coxo, e aí ele falou, quando você então traz alguma coisa para o altar, para o sacrifício, e aí ele pegou os textos dos sacerdotes, e aí tudo isso, e aí o povo, aleluia, rabababá. Aí eu vi tudo isso, eu vi um monte de comentário embaixo, que palavra, que coisa tremenda. Aí eu não aguentei, irmãos, eu escrevi lá. Fico triste de ver que as pessoas não conhecem o Novo Testamento. Eu pergunto, onde é o altar no Novo Testamento? E quem é o sacerdote no Novo Testamento? Só perguntei, o altar é esse tablado aqui? Sacerdote é só o pastor? Então, assim, a coisa
Uma vez um irmão que veio conversar comigo que ele queria que nós implantássemos a oferta das primícias, conforme mensalmente, cada um tirar o primeiro dia do trabalho e entregar para o sacerdote. Eu falei, então eu vou ter que entregar para todos os crentes aqui da igreja. Um entrega para o outro. Não, o senhor que é o sacerdote. Eu falei, não, eu sou sacerdote também, mas todos os irmãos são sacerdotes. Não, mas tem sacerdotes diferentes. Sim, Jesus, nosso sumo sacerdote. Não tem mais nada diferente. Ele tentou me convencer, e olha que era uma proposta boa, né, irmãos? Eu ia receber uma oferta. E disse, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para o senhor, que é o sacerdote. Eu falei, não, eu dispenso essa oferta, porque não é bíblica. Porque todo cristão no Novo Testamento é um sacerdote. Então as pessoas, irmãos, infelizmente, são ignorantes em relação à Bíblia. E o povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos amar a palavra. Comece a amar, comece a estudar, comece a ter desejo, de avançar no estudo da palavra de Deus. Ok, irmãos? Então nós estamos falando sobre a igreja, o sonho de Deus. Vou recapitular algumas coisas, O que é a igreja local? Nós vimos aqui três dimensões da igreja, Nós vimos três dimensões que o Novo Testamento fala acerca da igreja. E a primeira dimensão é a igreja invisível, que é a junção de todos os crentes de todas as épocas, a igreja invisível, amém? Está lá no coraçãozinho, na parte branca, a igreja invisível também é chamada da igreja universal, não a do reino de Deus, a igreja universal. Então, a Bíblia fala sobre a igreja invisível. E a Bíblia fala, na maior parte do Novo Testamento, quando diz respeito à igreja, o Novo Testamento está falando sobre a igreja local, que é aquilo ali que está ali no azulzinho, amém? Nós estamos ensinando para os irmãos a importância da igreja local, amém? De você estar vinculado ao corpo de Cristo. E nós temos também um outro aspecto, então, o primeiro aspecto é a igreja invisível, a igreja local, e nós, como habitação de Deus, amém? Que nós também falamos que nós somos a igreja, mas o termo mais correto seria que você é templo do Espírito Santo. Agora, qual que tem sido o equívoco de muitos irmãos, Agora, como você aprende, então, que não é esse prédio aqui que é a igreja, nós já aprendemos isso, amém? Esse prédio aqui não é a igreja, e nós normalmente falamos que nós somos a igreja, amém? E muitos concluem, então, de maneira errada, após aprenderem isso, que não necessitam mais do corpo de Cristo. E nós estamos vendo esse texto aqui, de 1 Coríntios, Paulo combatendo essa ideia, E mostrando claramente que um membro, individualmente, não é todo o corpo. Muitos, em nome desse entendimento, de que agora você é um sacerdote, que Deus habita em você, muitos desprezam o corpo de Cristo. Desprezam o corpo de Cristo. E acabam achando não importante mais congregar. Mas a Bíblia diz claramente, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. Nós temos que nos admoestar uns aos outros. Por quê? Porque nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, muitos têm desprezado o congregar, o ser igreja, o participar do corpo. Amém? Então é muito importante essa verdade que você entender que você é a habitação de Deus. Que aonde quer que você vá, você carrega o próprio Deus dentro de você. Isso é algo lindo, tremendo. Mas é muito importante você entender também que a maior parte do Novo Testamento, quando fala da igreja, ela não está falando do crente individualmente, mas sim do corpo. Amém? E nós precisamos aprender alguns princípios sobre o corpo. São fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso avanço. E entendemos, irmãos, que o projeto de Deus é ter um corpo. Amém? É ter uma habitação, é ter uma casa, que é a igreja. Então, o sonho de Deus, no final de tudo, é a igreja. E nós precisamos ter essa revelação, para que nós possamos investir a nossa vida na edificação da igreja, desse corpo. Amém? E nós vamos aqui avançar com alguns princípios sobre a edificação da igreja, desse corpo.
que eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns princípios que nós não falamos na semana passada. Deixa eu avançar aqui. Nós falamos da diferença entre uma organização e um organismo. A igreja, a comunidade Manancial é uma igreja local, que faz parte da igreja invisível, amém? Que se expressa através das suas células. As células são uma expressão da igreja local, e a igreja local é uma expressão da igreja invisível, amém? E cada membro é uma expressão da sua célula e da igreja local, qual você faz parte. Mas todos esses níveis de ser igrejas, nós precisamos aprender e precisamos avançar na revelação em nome de Jesus. Ok. Princípio importante que nós temos que aprender sobre o corpo hoje. O que fazemos ao corpo, fazemos a Cristo. Amém? Diga assim, o que eu faço ao corpo, eu faço a Cristo. Amém, irmãos? Tanto aquilo que você faz positivamente como negativamente. Nós temos um exemplo negativo aqui na Bíblia, Saulo, né? Quando ele estava indo para o caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele, em Atos capítulo 9, versículo 4, e diz o seguinte, Saulo, por que me persegues? Agora, Saulo estava perseguindo diretamente a Jesus? Quem Saulo estava perseguindo? Que depois se transformou em Paulo. Ele estava perseguindo a igreja, o corpo de Cristo, a igreja. Ele estava perseguindo os cristãos daquela época e matando eles, acabando, com a vida de muitos, inclusive Estevão. Ele participou disso. Mas diretamente, então, ele não estava perseguindo a Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja. Então, nós precisamos, irmãos, Deus quer nos levar a avançar na revelação do corpo. Quanto importante nós sabermos e termos temor de como que nós lidamos com os irmãos que fazem parte do corpo, com a igreja local. Você tem contribuído com a edificação da igreja ou você tem sido alguém que não tem tido entendimento sobre a igreja? Paulo aqui não estava literalmente perseguindo Jesus, mas Jesus fala para ele, por que me persegues? Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos ter revelação do corpo. Esse irmão que está do seu lado, se ele nasceu de novo, se ele entregou a vida para Jesus genuinamente, se ele nasceu de novo, agora ele faz parte da divindade. Fala para o irmão, você faz parte da divindade. Irmãos, Cristo, quando ele se fez homem, Deus veio então fazer parte da humanidade. Amém? Pela encarnação. Tem dois princípios importantes. A encarnação, não é reencarnação, tá? Encarnação. Foi quando Cristo, Deus, se encarnou. Deus teve um corpo como o nosso. Porque isso fazia parte dos princípios para que ele pudesse morrer na cruz. Tinha que haver derramamento do sangue lá na cruz, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Deus é espírito. Deus tinha que então tomar a forma de homem, para que ele pudesse cumprir os requisitos para que ele fosse morrer lá na cruz. Amém? Então ali com a encarnação, quando o Espírito Santo concebeu Jesus em Maria, estava se cumprindo os pré-requisitos para que Jesus pudesse morrer na cruz. Agora, então, ali naquele momento, Deus se fez homem, Deus se humanizou. Agora, na ressurreição, Deus divinizou a humanidade, aqueles que agora nasceram de novo e fazem parte do seu corpo. Amém? Você precisa entender, você agora, como um cristão, você é parte de Cristo. Então, Cristo está onde? Ele está sentado à destra do Pai. E nós estamos aonde? Nós estamos assentados com Ele. Por quê? Porque nós fazemos parte do seu corpo. Amém? Cristo não é só a cabeça, Ele é o corpo inteiro. Então nós precisamos ter temor como é que nós lidamos com o corpo. Irmão, tem gente que vai falando mal dos ossos, da igreja.
ele é leviano com as coisas de Deus, ele é leviano com a edificação da casa de Deus, ele não está nem aí para destruir uma célula, para acabar com um relacionamento, ele fofoca. Meu amigo, você está falando mal, sabe de quem? É de Cristo. Está falando mal de Cristo. O Einhard, lá ministrando em Goiânia, ele falou que uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece, é quando você fala mal de algum irmão, porque você está falando mal de quem? De Jesus. Porque aquele irmão é parte de Cristo. Amém? E aí por isso que é tão sério, nós já vamos falar sobre isso, quando você despreza um irmão, também acha que ele é insignificante, você está desprezando parte do próprio Cristo. Quando um marido, trata a sua esposa de qualquer maneira, ele está tratando mal Cristo, e vice-versa. Mas nós somos muito naturais. Irmãos, sabe o que é alguém espiritual? É alguém que enxerga Jesus por detrás de tudo. Jesus disse nos evangelhos, eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Mas ele não estava falando que era para ele, mas ele estava falando que era para os seus discípulos. Então isso é muito importante, nós temos que enxergar Cristo. Amém? Quando você se submete a algum irmão, na verdade, você está submetendo a autoridade de Cristo. Porque foi Cristo que colocou aquele irmão. Então, nós precisamos crescer em revelação. O que fazemos ao corpo, fazemos a Cristo. Fomos unidos a Cristo de uma forma orgânica. A igreja tornou-se parte da própria divindade. Eu quero que você repita isso de novo. Diga, eu faço parte da divindade. Amém, irmãos? Isso é uma coisa muito forte, muito poderosa. Você devia dar glória a Deus todo dia por isso. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado como é que tem sido o nosso comportamento para com os irmãos que fazem parte de Cristo. Isso é muito importante. Então, e o segundo princípio, aqui, entenda algo, antes de nós avançarmos para o segundo princípio. Então, tudo que você faz para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, na verdade você faz para Cristo. Ok, então tá bom. Então faça para Cristo e não espere a recompensa das pessoas. Ok? O problema é que a gente diz que faz para Cristo e está esperando a recompensa do irmão. E é por isso que tem muitos irmãos que começam a servir a Jesus, mas depois dizem que foram usados e que estão decepcionados e que nunca mais querem saber de nada com a igreja e com os irmãos. Agora a pergunta, você está fazendo para mim, para o irmão do lado, ou de fato você entende que servindo esse irmão, servindo esse corpo, servindo esses membros, você está servindo a Cristo? Se você entender que você está servindo a Cristo, você vai ser um cristão inabalável. Esses dias tem vindo muito da minha mente, o que é abalável precisa ser abalado. Sabe aquele irmão que está servindo a Jesus pelas motivações erradas? Ele é abalável. Deus vai ter que deixar ele ser abalado para que ele reconstrua as motivações pelo qual ele serve a Jesus. Amém? Então, você serve na célula por quem? Esperando a recompensa de quem? De Cristo ou dos homens? Se for dos homens, eu tenho certeza para você que algum dia você vai se frustrar. É por isso que tem irmãos que param de congregar, porque ele diz que estão frustrados, decepcionados, porque não foi satisfeito aquilo que eles esperavam de retorno. Mas nós precisamos guardar o nosso coração, entender que tudo que nós fazemos para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, não é vão o vosso trabalho no Senhor. Tudo que você está fazendo não é vão, irmão. As pessoas não estão te olhando, teu líder não está te reconhecendo, teu pastor não está te reconhecendo, ninguém está te reconhecendo. Melhor ainda, mas o Senhor está vendo e o seu trabalho no Senhor não é vão. Diga glória a Deus. Amém? Então você tem que ser alguém que serve com a motivação correta. O segundo princípio, nenhum membro pode se recusar a envolver-se no corpo. Amém? Nenhum membro pode recusar a se envolver no corpo. Isso é muito importante. Quando você entende que é um corpo, agora não há desculpa para você estar fora. A responsabilidade da edificação é de todos.
Amém? Todos precisam se envolver na edificação. Isso é uma coisa que o líder precisa trabalhar na sua célula, ele precisa ensinar para os irmãos, e o que eu estou fazendo aqui, lá é um corpo. Amém? É um corpo. E que todos os membros precisam se envolver. Isso é muito importante, irmãos. Fala para o irmão do lado, você precisa se envolver. Amém? Todos precisam se envolver, todos precisam funcionar, todos precisam trabalhar, todos. Todos. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, no corpo humano, quando uma célula deixa de funcionar, as demais dobram o serviço para suprir a falta daquela. Do mesmo modo, no corpo de Cristo, deixar de se envolver é exigir que os demais membros trabalhem mais para suprir essa ausência. Por que tem determinadas células que é mais difícil? É mais difícil liderar aquela célula. Porque ali é um membro do corpo, tendo que suprir as funções dos demais membros do corpo. Vamos fazer um exemplo simples. Se eu precisar carregar aqui alguma coisa, um saco de arroz de 5 quilos, e se eu usar só um braço meu, porque o outro braço diz que não está afim de carregar esse saco de arroz de 5 quilos, o que vai acontecer? Vai trazer um peso maior sobre um braço. E muitas vezes aquela tarefa nem vai ser possível de ser feita, porque algum membro se recusou de funcionar. É a mesma coisa, irmãos, quando uma pessoa apenas no corpo de Cristo, ele quer fazer todas as funções, ou infelizmente os demais membros não funcionam, eles trazem um peso, uma sobrecarga para um membro só. Agora, quando todos estão funcionando, a coisa fica leve, porque as coisas estão funcionando da maneira como deveriam funcionar. Então, isso é muito importante. Agora, eu pergunto para você, você tem funcionado como membro do corpo? Lá na sua célula, você tem cumprido a função pelo qual Deus designou você a cumprir? Ou você está deixando o peso apenas para o seu líder? E aí, às vezes, as coisas ficam muito difíceis mesmo. E nós precisamos, em nome de Jesus, mudar essa mentalidade. Todos os membros do corpo precisam funcionar de maneira adequada. Amém? Todos os membros. Existem, irmãos, algumas motivações erradas que levam algumas pessoas a não funcionar devidamente, a não querer se envolver como membro do corpo de Cristo. E Paulo aqui fala, né? Paulo diz que a desculpa do pé é dizer que não é mão. E a do ouvido é reclamar porque não é olho. Ah, pastor, eu não sou pé. Se eu fosse pé... Meu irmão, se você é uma unha encravada, isso é importante. Qual que é a tua função no corpo? Qual que é? Ah, pastor, eu não sou mão, eu não sou olho, eu sou uma unha encravada. Tem irmão que é unha encravada no corpo? Tem, irmãos. Ele é unha, só que está encravado ainda. E esse irmão é importante, amém? De maneira prática, então, irmãos, nós precisamos corrigir algumas motivações. Alguns irmãos não querem funcionar simplesmente por causa da sua soberba. Quando o pé diz que, por não ser mão, ele não fará parte do corpo, está apenas demonstrando a sua soberba. Cada membro é necessário, mas alguns se consideram muito importantes para exercerem funções menores, ou se ligarem a membros menores. Tem alguns irmãos simplesmente, eles ficam desapontados, por exemplo, e se recusam a trabalhar se eles não tiverem na função de liderança principal. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina claramente que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Eu já tive problema com irmãos, com membros do corpo que ficaram frustrados porque na hora de montar a equipe do encontro, eles não foram selecionados para cuidar de pessoas. Eles foram selecionados para trabalhar na equipe, na limpeza, na cozinha e etc. E é mais ou menos assim o que Paulo está querendo argumentar aqui, Ou seja, Paulo diz,
A desculpa do pé é dizer que não é mão. Ah, pastor, eu não sou mão mesmo, já que eu não vou poder servir nessa função que eu gostaria, eu não vou servir. Isso, na verdade, é fruto de orgulho. Alguns irmãos se recusam a servir, se recusam a fazer funções triviais. Só querem funções de destaque. Por que tem muitos irmãos que não gostam de igreja em célula? Tem irmãos que não gostam de louvor congregacional. Eles só vão cantar se tiver um playback. Só se der uma oportunidade solo. Uma vez eu falei para uma irmã, quando eu já pastorei uma igreja, que era todo mundo cantava com playback. Então era assim, irmãos, terrível. Porque o povo sentava e havia exibição, então, dos cantores que iam cantar na noite. Se todos fossem cantores, até ia facilitar, né? Pior que tinha algumas figuras lá que era, sim, era um tenor já, ou terror, né? Não era um tenor, era um terror. Tinha pessoas, por exemplo, que no meio do culto, se você não desse a oportunidade para aquela pessoa cantar, ela ia embora. Você acredita nisso? Outras só vinham se você ligasse e garantisse a vaga. Pode vir, querido. Hoje você vai cantar. Mas não esquece, sabor de mel. Entendeu? E aí eu falava, quando nós quisemos mudar para o louvor congregacional, né, com os instrumentos, a igreja adorando, todo mundo cantando, coisa linda, né? Alguns que tinham uma voz boa, eu falei, vamos fazer parte do grupo, vamos cantar. Não, não, pastor, o meu negócio é cantar solo. Entendeu? Por que muitos não gostam também de servir lá? Por que muitos não se empolgam com a nossa igreja? Nossa igreja não é empolgante mesmo. Eu falo para você. Olha que poucas vagas que tem. Um violão, uma guitarra, um baixo, uma bateria. Acabou. 2, 3 vocais no máximo. Acabou. Mas lá nas telas pode pegar o violão. Eu tenho a vida de Deus. Mas ninguém está te vendo. Só 7 pessoas. Faltou 3, só tem 4. Aí esse mesmo fala, não, essa igreja eu não quero ficar, o meu negócio é tocar aqui, ó. Pastor, eu sou um adorador. Não, você não é um adorador, você é um soberbo. Não é um adorador, você quer um palco para você, o seu nome ser célebre. Agora você não se empolga com a situação de você servir lá num lugar onde ninguém está te vendo. Né? Que na célula ninguém está te vendo. Então a célula não é empolgante para muita gente. Não é empolgante. Quem vai me ver? Qual que é o dia do congresso? Que dia que eu corto a fita? Né, Jones? Só eu e o Jones sabemos o que significa isso. Um tempo atrás eu vi na internet, já faz uns 4 anos que eu vi isso, tinha um congresso do Círculo de Oração de uma igreja no interior de São Paulo, que na hora que as irmãs, tudo de branco, assim, representando o Espírito Santo, e aí uma das irmãs soltou a pomba, e a pomba pegou no ventilador e matou a pomba. Sangrou, era sangue para tudo quanto é lado. É o sangue de Jesus que nos purifica. Pastor, eu sou pregador. É isso? Vai pregar no GE. Não, eu quero aqui. Aqui só tem uma vaga, é minha. Aqui só tem uma vaga, é minha. Deus me escolheu para isso. Mas eu fico empolgado lá na célula também. Sempre gosto de estar liderando célula. Então, alguns irmãos, por motivação errada, eles decidem não se envolver, porque eles acham que não estão dando a devida importância para o seu belo potencial. Pastor, meu potencial tão grande para fazer um GE para 7 pessoas, para 3 pessoas, para 2 pessoas. 1 pessoa, essa faltou. Então, muitos se recusam a funcionar por causa da sua soberba. Outros por causa da sua timidez. Esse é o caso daqueles que pensam que o que fazem é pequeno ou simples demais.
Penso que não são importantes para o corpo, pois qualquer um poderia desempenhar sua função. E por causa disso, por causa da sua timidez, pastor, eu sou apenas uma unha, pastor. Eu nem faço falta na reunião. Irmão, para com esse negócio. Se você é uma unha, seja uma unha limpinha. Não é? Seja uma unha direitinho, não deixe encravar essa unha. Que se você não cuidar, você é a unha. Se a tua unha der problema, vai atrapalhar todo o corpo. Alguém aqui já teve problema de unha encravada? Dói ou não dói? Rapaz, tira o sossego de todo o corpo. Tem muito irmão unha encravada na célula. Tirou o sossego de todo o corpo. É importante, irmão. Pastor, minha função hoje só é receber uma pessoa. Rapaz, como tem um poder de uma boa recepção, tem um poder muito grande numa célula. Muito grande. Às vezes você acha que só o importante é aquele que compartilha a palavra. Um aviso bem dado é muito importante. Amém? Um quebra-gelo, Quebra-gelo é muito divertido, irmão? Tem uns que é quebra-gelo e tem uns que é traz-gelo. Mas tudo é muito legal, irmãos. Tudo é muito importante. Amém? Então, tudo aquilo que Deus confiar na sua mão, não ache que é insignificante. Faça bem feito. Irmãos, vamos falar a verdade. A palavra é importante na célula, mas o lanche é importante? Rapaz, eu digo que o lanche é mais importante. Irmãos, eu falei, será que eu vou lá no Tatuquara? Não sei, eu tenho que fazer tantas visitas hoje. Mas aí, quando eu lembrei que tinha uma costela, irmão, eu falei, eu tenho que ir lá. Por amor de mim, eu tenho que ir lá. Por amor de mim, eu tenho que ir lá visitar esses irmãos. Rapaz, comi 2 vezes ainda. Foi muito show, irmãos. O corpo de Cristo é algo lindo. Um faz costela, o outro come. Olha que coisa linda. Mas vamos falar a verdade, até aquele que come é importante, porque que adianta fazer costela e não tem ninguém para comer? Sabe qual que é os membros mais difíceis que tem na nossa igreja? Essas cadeiras vazias que estão do teu lado, esses são terríveis. O membro mais difícil de você liderar numa célula é uma cadeira vazia. Esse membro judia demais, irmão. E o que adiantava esse salão sem essas pessoas que estão aqui, sem os irmãos que estão aqui? O que adiantava você ser um líder poderoso, cheio de dons, sendo que não tem ninguém na sua reunião? Então nós precisamos, amém, irmãos, entender que todas as funções são importantes. Em nome de Jesus, todas as funções são importantes. Felizmente, são muitos os que enterram o seu dom por causa de suas limitações naturais. E por isso deixam de participar da vida da igreja. Agora, deixa eu falar algo para você aqui. Você precisa resolver naquilo que você acredita. Deixa eu falar algo para você aqui. Irmãos, verdadeiramente eu acredito que nenhum cristão que confia na nova aliança, ele tem limitações. Paulo diz que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas toda vez que eu volto a viver, eu volto, a desfrutar daquelas mazelas da minha vida natural. Eu, por exemplo, o meu natural é ser uma pessoa tímida, que não me comunico. As pessoas não acreditam, Eu fico até vendo alguns irmãos que começam meio que rir. Tenho vergonha, esse é o meu natural. Então, se eu volto para o meu natural, eu não estaria aqui. Agora, como não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, então não tem obstáculo. Amém? Não tem impedimento para você. Então, você precisa aprender a romper nisso e crer em nome de Jesus. Amém? Outro motivo, irmãos, é inveja. É inveja o seguinte, por que Deus deu o dom para aquele irmão e não deu para mim? Por que ele tem que ser olho, eu tenho que ser unha, pastor? Por que Deus me fez olho, me fez unha? Não, Deus te fez unha, que bom, você é uma unha poderosa. Amém? Então, alguns, em vez de ser fiéis daqueles dons que Deus confiou para você, você fica olhando o dom do irmão do lado. Irmãos, eu sempre tentei ser um cantor. Eu queria muito ser um cantor. Irmãos, teve uma época que eu até acreditei que eu era cantor.
No começo da igreja eu pegava o violão e eu cantava. Mas eu comecei a perceber que os membros não ficavam. Eu pensei que era o diabo, depois os irmãos falaram, é o senhor. Mas eu fazia empolgado. Entendeu? E agora eu podia ficar falando, puxa, eu queria ser um cantor. Irmãos, a minha voz, assim, é só um milagre, assim, de acontecer uma transformação. Um novo nascimento da minha voz. Está entendendo? Que é a coisa assim, o pastor Aloysio, de vez em quando, ele faz teste com os irmãos. Fazia bastante isso lá em Goiânia, para saber qual que eram os pastores que poderiam cantar junto com o louvor, quando eles assumissem o louvor. Aí tem alguns que ele falava, irmão, por favor, quando você pegar o microfone, deixa ele bem para baixo. Porque a sua voz é terrível. Esse é o meu caso, irmãos. A minha esposa, de vez em quando, dá um toque, ó, está saindo a tua voz. Em outras palavras, tira essa voz urgente. Então, agora, muitos irmãos, né, porque eles têm inveja do que o outro tem, eles acabam não exercendo o seu dom e talento. Se vocês quiserem, eu posso, qualquer dia desses, cantar uma canção aqui. Os irmãos querem? Alguns gostam de se divertir, né? Outra motivação errada é ignorância. Mesmo quando ignora a própria importância, o membro ainda assim é importante para o corpo. Alguns pensam que não possui dons e outros simplesmente ignoram o próprio dom. Agora, deixa eu falar algo para você. Então, tem alguns irmãos que acham que não tem dons. Pastor, não tenho dom nenhum. Isso é uma mentira do diabo. Você tem dom, sim. Você precisa descobrir em Deus qual é o dom que você vai ser mais útil para a edificação da igreja. Amém? Agora, eu tenho descoberto, irmãos, que aqueles irmãos que têm um talento, eles são os irmãos que têm a maior probabilidade para infidelidade. Eu falei isso aqui semana passada. Eu, como sei que tem que vir aqui no culto ministrar a palavra, então não considero a possibilidade de faltar. Ok? Mas por que muitos irmãos consideram a possibilidade de faltar? Porque eles vão dizer o seguinte, pastor, eu não tenho muita relevância aquilo que eu vou fazer. Eu só tenho um talento, eu vou enterrar esse talento e depois eu devolvo ele para o meu Senhor. Por que tem muitos irmãos na célula que se consideram, né, que não tem aquela assiduidade, aquela firmeza, aquela constância? Porque eles consideram que aquilo que eles fazem não é importante para o corpo de Cristo. Então, irmão, deixa eu falar para você aqui, olha para mim. A questão de ser aprovado no tribunal de Cristo, não para salvação, mas sim para recompensa, não é questão de que você ter o dom do outro irmão do lado, mas é uma questão de você ser fiel a Deus no dom que Deus te deu e no chamado que Ele te deu. Amém? Se Deus te chama para as nações, você tem que ir para as nações. Agora, se Deus chamar para ser um evangelista que vai pregar para multidões, amém. Mas hoje Deus está te chamando, né, para você responder naquele dom, naquele talento que Ele te deu, para servir lá com os irmãos da célula. Hoje Ele está te chamando para você ser fiel, para você orar por aqueles irmãos que estão perto da sua casa, que trabalham com você. Então, a importância não é na relevância em si do que você vai fazer, mas na fidelidade ao chamado e ao propósito de Deus. Aquilo que Deus está falando no teu coração. Aquilo que Deus está direcionando. Amém? Hoje é para ser um líder de célula, é para ser um líder de treinamento, é para ser um anfitrião. Faça o teu melhor lá. Amém? Faça aquilo que Deus colocou na sua mão e faça com excelência. Faça o melhor. O que acontece, irmãos? Muitas pessoas, por exemplo, Deus fala com ele no culto. Oferte R$5, oferte R$2, oferte R$1. Dá esse teu relógio do Paraguai. É ou não é? Dá 1 quilo de alimento para a cesta dos necessitados. Aí você considera insignificante isso, porque isso aparentemente não vai trazer muito resultado monetário, econômico para a igreja.
Mas não é questão da quantidade no aspecto, mas sim daquilo que representa aquilo para você e daquilo que Deus pediu. Amém? Eu vejo, irmãos, uma mentalidade de pessoas pobres é essa. É aquela mentalidade assistencialista do PT. Preste bem atenção aqui. De que sempre você tem que estar recebendo dos outros. Afinal de contas, você é a vítima da sociedade, o sofredor. E isso é terrível para o corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo você precisa tirar essa mentalidade. Primeiro, irmãos, uma coisa que impede a tua fé é o espírito de autocomiseração, dozinha de mim, onde você deseja que as pessoas tenham pena de você. Você nunca vai explodir em fé. Enquanto você mantém, alimenta isso, que as pessoas têm que ter dó de você. Afinal de contas, você é um coitadinho, abandonado, sofredor e necessitado desse país. Isso não alimenta o seu espírito de fé. Eu vejo pessoas, por exemplo, a situação aí que eu soube esses dias de uma pessoa doente, não é da nossa igreja, e a pessoa coloca na internet que quer morrer. Aí eu falei para minha esposa, eu fosse Deus, matava. Ela está pedindo para morrer, ele está pedindo para morrer, morre logo. Eu queria que aparecesse um anjo falando, estou indo te levar, filho meu. Não, quero ficar mais um pouco. Diz que é a história da mulher, né, que o marido morreu, e diz que ela falava, eu vou junto, eu vou junto no velório e tal. E lá na hora de jogar o bicho para baixo da terra, né, abriram lá a terra, colocaram o caixão, a mulher escorregou, caiu no caixão, me pega, me tira daqui. Mas não queria ir junto, agora que ia sair? É ou não é? Então, no Brasil se criou essa mentalidade do assistencialismo, do pobre coitadinho, que vai ficar esperando alguém, que vai ouvir um dia resolver a sua vida. E aí você cria uma mentalidade, o seguinte, contrária àquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? É melhor dar do que receber. Mas para nós, no Brasil, é melhor receber do que dar. Irmãos, o pastor da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, falecido, José Pimentel de Carvalho, ele chamou muita atenção do Requião quando era, não sei se foi prefeito ou governador, acho que prefeito. Ele chegou e pediu uma reunião com o Requião, muitos anos atrás. E aí, o Requião, né, falou, vamos receber mais um, o que ele vai pedir agora? Porque a maior parte dos pastores vai procurar o político para pedir alguma coisa, né? Me dá esse terreninho aqui, por favor. Dá uma ambulância para nós. Dá uma Kombi. É ou não é? A maior parte, infelizmente, é assim. E ele chegou lá na sala do Requião e falou o seguinte, eu sou pastor da Assembleia de Deus e eu gostaria de oferecer a ajuda da Assembleia de Deus na sua gestão. Eu gostaria de saber o que a prefeitura está precisando da Assembleia de Deus. Esse é o ponto, né? O João chegar lá para o prefeito da Fazenda Rio Grande e falar aqui é o João da Manancial. E nós gostaríamos de saber o que a prefeitura está precisando. Mas a mentalidade da igreja, miserável, assistencialista do diabo, que em vez de ser filho de Deus, fica filho da miséria. Filha do Bolsa, né? Bolsa alguma coisa, vale não sei o quê. É ou não é? Por um tempo, irmãos, amém, está precisando, tem direito, cidadão, vai lá e pega. Mas você criar uma cultura assistencialista é terrível. É ou não é? Você está torcendo para a desgraça continuar. Eu nunca esqueço do irmão, já contei aqui, que ele queria se encostar, que ele era preguiçoso, e aí ele estava doente, eu estava muito explodindo de fé, nem cura. Eu falei, eu vou orar para você agora, e Deus vai fazer um milagre. Não, eu tenho uma perícia amanhã. O cara não queria ser curado, porque ele queria ficar, irmão, com 30 aninhos de idade, aposentado. Para fazer o quê? Arrumar besteira para fazer, né? Que quem não faz nada, arruma besteira para fazer. Você sabe disso, né? Quando é que Davi teve problema? Quando Davi devia estar na guerra e ficou lá no palácio, sem fazer nada. Oh, olha aquela gata. Não é?
Não é? Por que tem muito jovem que vive pecando o dia inteiro? Você não tem outra coisa para fazer, tem que pecar mesmo. O cara não estuda, não trabalha. Não é? O que resta para você? Pecar, você não tem outra coisa para fazer, pô. Tem que fazer alguma coisa. Então, irmãos, essa mentalidade assistencialista, essa mentalidade que eu sou o coitadinho da sociedade e as pessoas têm que fazer por mim. O que as pessoas gostam numa igreja? É quando ela fala, né, de assistência social. Quando a igreja fala que vai ajudar. Irmãos, olha aqui para mim. Eu estava procurando na Bíblia qual foi o versículo que Jesus construiu uma casa para alguém. E foi Jesus e pegou as coletas e construiu uma casa para os pobres. Eu não tenho esse versículo. O versículo que eu vejo é Jesus pregando 3 dias, aí ele vê o povo com fome, depois que ele percebe, poxa, já estamos 3 dias no encontro com Deus, não servimos nenhuma refeição. Já estamos 3 dias, já pregamos o Peniel, face a face, já fizemos um lava-pés, já fizemos amor, já está beleza. Puxa, os caras não comeram ainda. Vamos multiplicar os pães e os peixes, eles precisam comer. Primeiro Jesus deu o alimento espiritual, depois foi dar o natural. Então todo mundo gosta, né, do assistencialismo, e na vida da igreja é a mesma coisa. Aí você vem para a vida do corpo e você fica um membro sanguessuga. Sugador, irmão. Tem membro que é sugador. O que você contribui com a tua célula? Nada. Não tem uma mimosa para o lanche para você levar? Sério, um Mirabel? Um cremútil? Um milhopan? Um fofão lá, o que era o fofão? Está entendendo? Tem nada para você levar lá, pô. Tem um quisuco, um geladinho, um chiclete. Alguma coisa para você ajudar. É ou não é? Mas qual que é a mentalidade do irmão? Eu vim para a igreja e eu sou o coitadinho da história e todo mundo tem que ficar cuidando de mim. Não, a Bíblia diz cuidar uns dos outros. Servir uns aos outros, amar uns aos outros. Fala da mutualidade do corpo. Irmãos, mesmo eu tendo condição de levar o lanche toda semana na célula, na minha célula eu não levo o lanche toda semana, por quê? Porque vamos pintar a célula de vermelho, CUT, MST. Então, assim, o que está acontecendo na vida da igreja? Por que nós não temos células mais vibrantes, células que estão avançando mais? Por que o reino de Deus não está avançando mais? É porque nós temos muito crente que ainda está com a mentalidade sanguessuga. Que quem tem que fazer a obra lá é o líder. Quem tem que ter compromisso com a célula é o líder. Né? Quem tem que fazer evangelismo é o líder. Pelo menos, se você pensa isso, faz o registro da carteira de trabalho, burro de cargo do membro tal. É ou não é, irmãos? Fala para o irmão do lado da corda, querido. Deus tem função para você. Fala assim, você é um sanguessuga? Quem está entendendo, irmãos, o que Deus está falando? Nós temos que assumir nossa responsabilidade no corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém? Nenhum membro deve monopolizar o corpo. Esse é outro princípio. Ou seja, Deus não quer que nenhum membro faça todas as funções sozinho. Deus quer a participação de todo o corpo. Amém? Deus não quer isso. E sabe o que é isso, irmão? Deixa eu falar para você aqui. Olha aqui, preste bem atenção. Que Deus abra teu entendimento aqui hoje. Que Deus abra teu entendimento. Você já ouviu falar numa doença no corpo de Cristo chamado clericalismo?
que é essa doença? É que na igreja tem o clero e tem os idiotas, que é os leigos. Traduzindo ao pé da letra, idiota significa: você é tão idiota que você não pode fazer nada e eu faço no teu lugar. Nós não aceitamos essa visão. Nós não acreditamos que ninguém que faz parte do corpo de Cristo é um idiota, é um leigo. Todos podem funcionar. Amém? Que foram capacitados por Deus. Agora, o clericalismo tem duas vertentes. Tem o clericalismo dos líderes, preste bem atenção, e tem o clericalismo do povo. O que é dos líderes? É quando o pastor, ele acha que ele é o único sacerdote da igreja. Irmão, tem pastor, eu conheci um pastor muito jóia, ele, 10 ele. Ele lá na igreja dele era o pedreiro, pintor, reformador de telhado, tudo. Ele que faz todas as visitas, ele que expulsa os demônios, é tudo ele. Leva a cesta básica, dá assistência ao morto, dá a extrema-unção, que é aquele cara que está quase morrendo, ele pedir para Deus matar logo. Extrema-unção. Já ouviu falar nisso? Se você precisar, nós fazemos uma extrema-unção em você. É uma unção tão grande que você não vai suportar. Ela é extrema. Aí o que acontece? O pastor faz tudo. Os membros gostam desse tipo de pastor, né? Olha lá o pastor lá, o pastor aqui, ele que faz visita, tal, trabalho. Que pastor maravilhoso. Não, irmão, esse pastor não é maravilhoso. Então, o clericalismo do pastor, ele acredita que só ele que é ungido de Deus. Afinal de contas, tem muito disso na televisão, né? Não toque no ungido de Deus, eu vou te amaldiçoar. Eu sou o apostila tal. Agora tem o clericalismo do povo. O que é o clericalismo do povo? É quando o povo gosta desse negócio do pastor ou do líder da célula trabalhar no lugar dele. Irmãos, olha aqui, presta bem atenção. Alô, câmbio. Vou te dar um exemplo de clericalismo do povo. Quando você ainda pensa assim, mas eu não sou líder. Tem gente que fala assim, por exemplo, se eles veem eu tratando mal a minha esposa e falam, pastor faz isso, é clerical ainda. Mas ele pode tratar mal a esposa dele, porque ele acredita que para Deus só o pastor é que não pode tratar mal a esposa. Ele pode tratar mal a esposa dele. Todo cristão, irmãos, tem que tratar bem a esposa. Amém? Assim como todo cristão é um servidor de Cristo, é um servo de Cristo. Paulo, quando começa a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, ele começa se apresentando como servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Ou seja, no original aquilo é escravo. Ou seja, eu fui comprado por Cristo. Agora eu vivo para Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu não tenho por si só direitos. Eu agora tenho um dono sobre a minha vida, porque Ele me comprou. Amém? Então nós precisamos ter essa realidade, irmãos, de que alguns irmãos até quando estão querendo estão meio balançados, o cara é líder e fala assim, eu não quero liderar porque eu tenho que ter muito compromisso. Isso é uma mentalidade clerical. O que ele está dizendo? Se eu deixar de ser líder, eu posso ser um membro sem compromisso. Fala para o irmão do lado, com uma cara de profeta, como diz os pentecostais, fala, todo cristão tem que ter compromisso. Eu não quero ser líder porque tem muita responsabilidade. É ou não é? Tem muitos irmãos que estão enterrando o seu talento porque não querem assumir responsabilidade, porque eles têm a mente clerical ainda. Eles acham que só líder tem que ter compromisso. Pastor, eu vou ficar aqui tranquilo e favorável. Porque se não é nada de tranquilo e favorável, isso é uma coisa ruim. Imagine, você imaginar que Deus fez algum membro seu que não é para ter compromisso. Todo cristão tem que ter compromisso. Irmão, provavelmente no ano que vem, nós vamos dar um ensino forte sobre funções, diferença de funções, de posições, etc. Por isso nós corremos longe de títulos. Não estamos querendo virar apóstolo, bispo, nós estamos querendo virar irmão, brother. Eu queria que o jovem chamasse Brother Cleverson.
Yes! Olha que legal que ficaria. Aí eu falo, nós somos brother, trabalha que eu também estou trabalhando, tá, querida? Amém? Ganha alma que eu também estou. Expulsa demônio que eu também expulso, tá bom? Vamos fazer essa parceria. Ok, irmãos? Nenhum membro, então, pode fazer sozinho todas as funções do corpo. Nós temos que ter a vida de uns aos outros. A vida de uns aos outros. E nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós vamos falar da mutualidade do corpo. Amém? Então tire da tua cabeça, expulse essa mentalidade do diabo, que só alguns irmãos têm que ter compromisso, só quem é pastor, só quem é líder tem que ter compromisso. Todo cristão que faz parte do corpo deve ter compromisso. Amém? Quem faz parte de Cristo aqui? Amém. Então você tem que ter compromisso, irmão. Sabe? Olha aqui para o pastor em nome de Jesus. Quero desafiar você a ser fiel. Não sei se você é olho, eu não sei se você é pé, eu não sei se você é boca, eu não sei o que você é. Mas eu sei que todos aqui são membros de Cristo, parte de Cristo e têm alguma função. E todos devem ser fiéis a Deus, desempenhando essa função. Amém? Tire essa mentalidade da vida da igreja, que você está aqui para receber. Primeiramente, você está aqui para se doar, para se entregar, para servir. Todo cristão deveria ter orgulho. Não de se apresentar com algum título. Eu sou o pastor tal, eu sou o líder tal. Você deveria ter orgulho de poder se apresentar como Paulo, que antes de falar que era apóstolo, ele falou, eu sou um servo. Eu sou um servo de Cristo. Eu estava lendo essa carta porque eu comecei a dar aula dela lá na videira do Botânico. E eu achei interessante algo aqui, irmãos. E provavelmente nós vamos começar a estudar Romanos daqui uns dias aí, aqui nos cultos. Paulo começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí ele fala do chamado dele. Primeiro ele é servo, chamado para ser apóstolo. Amém? Uma vez um rapaz que eu conheço ele foi fazer um seminário aqui em Curitiba, seminário teológico. E aí o professor perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, apóstolo tal. Aí o professor falou, nossa, eu nunca tinha visto ninguém com o nome de apóstolo. Empresta teu RG que eu queria ver, apóstolo tal. Não, é que eu sou apóstolo na igreja. Não perguntei a tua função, querida, eu perguntei o teu nome. Aleluia. É ou não é? Perguntamos o teu título. Isso é uma função. Amém? Mas Paulo começa então falando que ele era servo. Mas interessante aqui, irmãos, que ele escreve essa carta para os irmãos e ele fala aqui algo interessante. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, por quem em todo o mundo anunciamos. Deixa eu ver aqui onde está o versículo. Teria que ler aqui os textos, mas sabe o que ele acha legal ali, ele falando? Ele fala ali que ele queria se encontrar com os irmãos para que eles pudessem ser fortalecidos uns aos outros. Ou seja, Paulo estava se colocando, eu quero estar com os irmãos, porque eu creio que eu estando com você, você vai me fortalecer. Você vê, não era aquela visão de alguém que é arrogante e que acha que não precisa dos demais membros do corpo. Ele mesmo sendo o apóstolo de Cristo, ele fala, eu quero estar com os irmãos para nós nos fortalecermos mutuamente. Sabe por que você está aqui hoje? Que você reconhece que você precisa do irmão do lado para te fortalecer. Uns aos outros, mutuamente, nós precisamos uns dos outros. Muitos não estão aqui hoje porque não consideram importante os demais membros do corpo de Cristo. Que Deus possa produzir uma explosão de revelação no teu e no meu coração sobre a importância de sermos membros do corpo de Cristo. Volto a dizer, você é apenas um membro,
você não é o corpo todo. Então você não pode viver de maneira isolada. Você depende dos demais irmãos. Como os irmãos dependem de você, para que o corpo seja fortalecido e para que nós possamos ser uma expressão, de fato, de Cristo. Só a partir do momento que nós, de fato, vivemos como corpo, vivendo nessa mutualidade, nessa unidade plena, é que nós vamos poder, de fato, expressar a Cristo. E é através, irmãos, desse estilo de vida que nós vivemos, que a Bíblia diz que o mundo vai, então, reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Que eles vão ver em nós o mesmo estilo de vida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem desde a eternidade. Amém? O sonho de Deus é ter um corpo, é ter uma casa, é ter a igreja. Todos vinculados, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, amém? Se fortalecendo uns aos outros e sendo de fato uma expressão de Cristo aqui na terra. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Comece a orar agora, falando: Deus, eu quero responder, Senhor. Aonde o Senhor me colocou, na função que o Senhor me colocou, eu quero responder, Senhor. Feche os olhos. Dê uma resposta para Deus agora. Olhe para mim aqui um minuto. Depois dessa mensagem, tudo que você ouviu, qual é a resposta que você vai dar para Deus? Será que você vai sair daqui? Olha que bem. Será que nós vamos sair daqui hoje, vamos continuar vivendo a mesma vida egoísta e descomprometida? Ou nós vamos dar uma resposta para Deus? Como? Que resposta, pastor? Valorizando o corpo de Cristo, entendendo que você é membro dele e que você necessita dele, mas entendendo que você deve servir a esse corpo com os dons e talentos que Deus tem te confiado. Amém? Deus tem te confiado uma casa? Sirva a Deus com essa casa. Como? Abrindo ela para um GE, abrindo ela para uma célula. Deus te confiou o dom de tocar um violão? Sirva ao grupo tocando esse violão. Amém? O que Deus tem te confiado? Deus te confiou uma condição financeira? Sirva ao corpo, contribuindo financeiramente. Agora, tire, irmãos, nós temos que repreender essa mentalidade de sermos sanguessugas do corpo. Sabe o que é o crente sanguessuga? Ele quer que todo mundo visite ele, mas ele não visita nenhum membro. Deus o livre os irmãos não lembrarem dele, mas ele não lembra de ninguém. Que Deus possa arrancar, extirpar do nosso meio toda a visão egoísta e sanguessuga e clerical, e que nós possamos funcionar como corpo, cada membro sendo importante, cada um, desde o mais novo, desde que converteu aqui hoje, converteu ontem, você já é importante para a edificação do corpo de Cristo, da casa de Deus, da Nova Jerusalém. Amém? Responda ao Senhor agora, naquilo que Deus falou com você nessa mensagem. Dá uma resposta para o Senhor hoje. Como é que você vai mudar? Quais vão ser as suas novas posturas? Como que vai ser seu novo posicionamento? Como é que você vai se comportar na célula, no discipulado, como igreja do Senhor? Responda ao Senhor agora, em nome de Jesus. Responda ao Senhor. Espírito Santo, vai tocando em cada coração, Senhor. Pai, vai quebrando toda a mentalidade religiosa, Senhor. Sabe, Senhor, muitos irmãos têm uma mentalidade errada sobre a igreja. Eles acham que a igreja é um prédio. Eles acham que a igreja é apenas uma instituição. Eles acham que ser cristão é apenas sentar num banco, Senhor. Senhor, muitos estão aqui, Senhor, e acham que a única coisa, Senhor, que eles precisam é receber dos outros. Pai, muda essa mentalidade agora, Espírito Santo. Começa a quebrar as cadeias do diabo, Senhor. Deus, o Senhor não nos chamou de fato para edificarmos empresas. O Senhor não nos chamou para edificarmos coisas naturais. O Senhor nos chamou para edificar a igreja. Nos ensina a amar a igreja, Senhor. Nos ensina a amar os irmãos, ó Pai. Nos ensina a ser corpo.
Nos ensina a ser família de Deus. Nos ensina, ó Pai, hoje. Peça para Deus te ensinar, meu irmão, a você ser um membro desse corpo. Fale para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero me posicionar, eu quero ser um membro responsável, eu quero ser um membro, Senhor, que contribua para a edificação da tua igreja. Oh, Espírito Santo, aleluia. Ore, meu irmão, ore. Flua em Deus, dá a resposta para o Senhor hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia. Move, Espírito Santo agora. Aleluia. Amém, aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, teve um dia que Deus abriu meus olhos. Eu enxerguei a igreja, cheguei o corpo, cheguei minha missão. E cheguei para aqui que eu existo. Sabe, tudo que Deus tem me dado, eu tenho investido nesse negócio chamado igreja, corpo. Sabe, não tenho retido só para mim. Amém? Se Deus tem te dado, é para você compartilhar. Essa é a lógica do reino de Deus, é dando o que se recebe. A lógica do mundo é retendo o que você vai ter mais. A lógica do reino de Deus é quanto mais você dá, mais você tem. É invertida a lógica. Amém? Quanto mais eu me dou, quanto mais eu decido perder, mais eu ganho. Aquele que perder essa vida, esse que ganhará. É o contrário. Amém? É aquela esposa que mais doa o seu marido para o reino de Deus. É a que mais tem o marido. É o contrário. Eu vejo o crescimento dos irmãos, né? Eu vejo o testemunho das irmãs falando: puxa, meu esposo agora é outro marido. Mas ela aparentemente está perdendo, porque ela está dando o marido dela para outras pessoas, para ele investir em outras pessoas. Mas quanto mais ela dá, mais ele tem, mais ela tem. E eu fiquei vendo, né, os irmãos indo buscar as esposas no aeroporto ontem, e o maior comentário: minha esposa está chegando. Ao contrário de muitas esposas que tentaram reter tanto seu marido que não tem ele. É aquela que dá o marido, ela entrega para o reino de Deus. Esse marido cada dia mais quer cuidar dessa esposa, e vice-versa. Amém? É dando o que se recebe, irmão. É perdendo o que se ganha no reino de Deus. É assim que o reino de Deus funciona. Amém? O reino de Deus é um reino de entrega, de consagração. Amém? Nós vamos cantar essa canção que diz da nossa fé, que nós acreditamos. Amém? Vamos cantar essa canção.